WW de volta do intervalo, agora com a presença ilustre de Lorival Santana nessa sexta-feira à noite. Vamos lá para o nosso próximo assunto. O presidente argentino Alberto Fernandes desembarca em Brasília na próxima terça-feira para jantar com Lula. A visita ocorre no momento em que o país vizinho enfrenta uma severa crise na economia. Na visita, Fernandes pretende discutir com Lula possíveis linhas de financiamento das exportações de insumos brasileiros que abastecem a indústria argentina. A economia da Argentina está em profunda crise. A inflação no mês de março atingiu 104,3%. A estatística coloca o país no topo do ranking dos maiores índices inflacionários entre os países do G20. O encontro entre os dois líderes acontece cerca de um mês antes da Cúpula da América do Sul, marcada para 30 de maio. Lula trabalha para ter a presença de todos os presidentes no evento. A intenção do Itamaraty é aumentar a integração entre os países da região e discutir assuntos de interesse geral. Além disso, Lula quer reativar a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. A entidade foi esvaziada ao longo dos últimos anos e o Brasil abandonou o grupo no início do mandato de Jair Bolsonaro. Nessa semana, os argentinos anunciaram que vão trocar o dólar pelo yuan nas transações comerciais com a China. De acordo com o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, a substituição vai ajudar a manter a vitalidade das atividades econômicas e o volume de importações. O Brasil fechou acordo similar com os chineses no início desse mês. O objetivo é reduzir custos nas operações e facilitar os investimentos chineses no país. A Argentina passa ainda por uma das piores secas de sua história, o que colabora para aprofundar a crise, já que o país é um dos principais exportadores de grãos do mundo. A perspectiva é de um prejuízo na casa das dezenas de bilhões de dólares para a economia local. Diante desse cenário, Alberto Fernandes anunciou na semana passada que não tentará se reeleger para mais um mandato à frente da Casa Rosada. Lorival, esse material preparado pelo nosso editor, pelo Felipe Cecílio, ele dá um panorama geral, mas o que mais me chamou a atenção foi o momento em que ele diz que o Fernandes vem aqui buscar linha de financiamento para importação de produtos brasileiros. Ele vem pedir ajuda, vou usar um jargão popular, pedir dinheiro, é isso? É uma apuração que eu fiz hoje, não é nada oficial. Inclusive, você repara que normalmente quando vem um presidente para cá, estrangeiro, alguns dias antes sai a informação oficial e tal, e isso não é algo que o governo brasileiro está falando a respeito. A minha apuração é de fora do Brasil, né? Aliás, nem o governo argentino está muito interessado em falar disso também. Realmente é uma apuração de fora. Agora, isso aí, né? 160 bilhões de dólares de uma dívida impagável, não tem condição de pagar, sofrendo muita pressão do FMI e dos Estados Unidos, a maior parte da dívida está lá, inclusive para trocar o presidente do Banco Central, Miguel Peche, que é muito próximo do Alberto Fernandes. E o mercado nos Estados Unidos e o FMI gostam bastante do Sérgio Massa, que é um pré-candidato a presidente, né, no mesmo campo que era o Alberto Fernandes e que é a vice Cristina Kirchner. E o Sérgio Massa é o super-ministro da Economia e há uma pressão externa para que ele indique um outro presidente do Banco Central. Então, a situação econômica é muito ruim, o governo não tem, quer dizer, as reservas argentinas não são suficientes para importar, por exemplo, insumos para a cadeia industrial argentina, e isso indiretamente afeta o próprio Brasil, né? Porque as duas indústrias são muito interligadas, né? Brasil e Argentina. Então, ontem eles conversaram pelo telefone, o Fernandes e o Lula, e marcaram esse jantar para terça-feira. Eu considero o Fernandes o presidente mais próximo do Lula, né? O Fernandes, ele esteve aqui em 2018, em agosto de 2018, quando o Lula estava preso e no calor da corrida presidencial,
e visitou o Lula na prisão em Curitiba e saiu dizendo: eu, como professor de Direito da Universidade de Buenos Aires, considero essa prisão uma violação do Estado de Direito, né? Depois, quando ele se elegeu presidente em 2019, no final de 2019, ele comemorou uma foto no Twitter fazendo o L com os 2D dele e assessores dele. Na noite da vitória, né, ele estava pensando no Lula, pedindo a liberdade do Lula. Então, obviamente, o presidente Lula deve ser muito grato ao Fernandes, e aí então nós teremos que olhar de perto como será essa retribuição e se ela sairá dos nossos bolsos como contribuintes. Daniel, o Lorival estava falando dessa relação estreita entre o Lula e o Alberto Fernandes. Em janeiro, quando o Lula esteve em Buenos Aires e ele mencionou a possibilidade do BNDES financiar um gasoduto na Argentina, foi muito criticado, né? Os riscos de calote, os calotes que o Brasil sofreu de Cuba, o BNDES sofreu e o Tesouro Nacional de Cuba, Venezuela, a situação da Argentina está muito complicada. O Lula tem condições políticas de oferecer um apoio concreto à Argentina, que inclusive apoio que poderia ajudar o candidato peronista, que não vai ser Fernandes, daqui a pouco a gente fala disso, né, Lorival, mas ajudar um candidato peronista por lá. Ele tem condições políticas de fazer isso ou vai ser muito torpedeado pela oposição aqui no Brasil? Vai, Raquel. Tem projetos já apresentados tanto na Câmara quanto no Senado para, inclusive, submeter à votação das casas legislativas qualquer novo financiamento à exportação pelo BNDES, coisa que não acontece desde a eclosão da Lava Jato em 2014, 2015. Mas Lula certamente está disposto a bancar o risco, como em outras coisas. Ele, em alguns temas, ele se mostra absolutamente convencido de que tem que seguir determinados caminhos, e esse é o caso da ajuda argentina. O BNDES já começou, sim, a trabalhar numa proposta que envolve, inclusive, um novo desenho do Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. Isso ainda está em estágio embrionário, mas já avançou desde aquela ida do Lula à Argentina para financiar basicamente o gasoduto Néstor Kirchner, que tira o gás natural da jazida de Vaca Muerta e levaria até a fronteira com o Rio Grande do Sul. E aí o governo da Argentina tem muito interesse em que o Brasil financie, pelo menos, não com obras de engenharia, como ocorreu no passado, mas com fornecimento de materiais, basicamente os tubos ali do gasoduto, materiais de construção. E existe uma intenção de ambas as partes de fortalecer o sistema de pagamento em moeda local para as exportações e importações. O grande problema disso é que, se você recebe em pesos em vez de dólares, você praticamente condiciona que as compras também do Brasil, de importadores brasileiros que poderiam recorrer, digamos, ao mercado europeu, ao mercado canadense, ao mercado americano, ao mercado chinês, também seja direcionado à compra de produtos da Argentina, de modo que há a resistência do próprio setor privado. É uma equação difícil, mas existe uma vontade política muito grande do governo, em que, pese toda a oposição que haverá, certamente, existe uma disposição bastante grande de avançar. Lorival, qual é a situação da oposição na Argentina? A oposição deve ganhar a eleição, né? Foi feita uma pesquisa pela consultoria, como é que se chama mesmo? Super importante, consultoria lá, já lembro o nome. Management and Fit? Exatamente, Management and Fit. E foi 2 dias depois que saiu essa pesquisa que o Fernandes anunciou a desistência. E é sobre as primárias, las PASO, né, que são primárias obrigatórias de todos os partidos e tal. E o Javier Milei estava na frente com 24%, que é o comparado com o Bolsonaro, mas eu não concordo muito com essa comparação, mas enfim, é um candidato conservador, mas libertário no sentido americano também, com relação à não intervenção do Estado na economia e tal, e que
propõe a adoção de criptomoeda e tal. É um novo Carlos Menem, né? Dolarizou a economia. São as soluções mágicas que os argentinos tanto apreciam. Em segundo lugar, Horácio Rodrigues, que é Larreta, né? Que é de centro-direita e tal. Depois vem a Cristina Kirchner, depois o Sérgio Massa, depois a Patrícia Bullrich, que é também do campo do Fernandes. Mas quem é o candidato? Quem vai ser o candidato peronista? Depois um candidato do peronismo não peronista e, em sétimo lugar, o Alberto Fernandes. Quando ele viu isso, falou, não, peraí, não vamos mais perder tempo. Posso dar um pitaco aí, Raquel? Pode, Daniel foi correspondente em Buenos Aires, eu dou como um argentinófilo. Eu morei 2 anos na Argentina e passei anos muito felizes em Buenos Aires e, obviamente, tenho uma paixão ali pela política local. É muito curioso porque os 2 nomes mais fortes ali do peronismo e da oposição, Cristina Kirchner e Maurício Macri, respectivamente, têm pisos muito altos de votação. Qual que é o grande problema? Eles têm tetos muito baixos e sabem que teriam enorme dificuldade de se eleger num segundo turno. Então, Cristina Kirchner desiste, aparentemente, das eleições, a confirmar, mas acho que não, Daniel. Que isso, né? Acho que não. Ela vai dar desculpe te interromper, mas ela vai dar, até porque você me interrompeu, então vou te interromper. Nossa, tá assim, Ela vai fazer um comício em meados de maio, em que ela vai fazer vai estar só ela no palanque, e pode ser que ela alguma coisa ela vai anunciar, não se sabe. Eu só acho arriscado porque ela está condenada em primeira instância, né, Lorival? E se ela ficar sem mandato, ela corre o risco real e iminente de ser presa. Então, eu tenderia a acreditar numa candidatura ali a deputada ou talvez a senadora, né? Mas para não ir para a cadeia. Ninguém sabe. Basicamente isso. O que eu acho interessante é que na terça-feira teremos aqui os 2 possíveis candidatos do peronismo. Peronismo muito enfraquecido, gestão do Alberto Fernandes foi um desastre em termos econômicos, mas teremos Sérgio Massa, ministro da Economia, que tudo levava a crer, o candidato a ser apoiado por Alberto Fernandes, mas com uma péssima gestão na economia. E teremos Daniel Scioli, o embaixador aqui da Argentina em Brasília, que é um conciliador, é mais próximo do empresariado, a pessoa que pode despontar. E muito curiosa a disputa que vai haver, não só com o macrismo, mas com essa terceira força que surge, que é o Javier Milei, que era, como bem notou o Lorival, um libertário no sentido mais americano, ali, um sujeito super pró-livre mercado, né, com ideias muito polêmicas, mas nesse sentido. À medida em que ele foi se transformando numa figura política muito relevante, ele adotou ali toda a cartilha clássica da ultradireita atual da Europa ou da América Latina, com referências hiperbólicas ao risco do comunismo, e defende uma tese muito polêmica, mas muito polêmica, que é a volta da dolarização na Argentina, ou pelo menos da paridade cambial. Tanto que isso gerou um artigo muito curioso na imprensa argentina há poucos dias, olhando para frente na hipótese de Javier Milei ganhar a presidência e chegar a assumir a Casa Rosada em dezembro agora, e o artigo dizia o seguinte: 2038, Argentina, como sair da dolarização, quer dizer, mais ou menos o que a gente viu em 2001. Né? Você que está em casa pensando, né, com que a política brasileira é complicada e a política argentina, então. Caio Junqueira, vou passar para você agora com outra provocação, também ligada a essa. Essa reunião que o Lula quer fazer de todos os presidentes sul-americanos até o final do semestre, está dizendo que, né, fez ali as viagens Argentina, China, Estados Unidos e agora a prioridade é a América do Sul. Faz sentido esse encontro? Leva em algum lugar? O que o Itamaraty quer com isso? Raquel, a linha da política externa do governo Lula III e da atual gestão, do ministro, do chanceler, do próprio Celso Amorim e a própria esquerda aqui, ela sempre teve essa questão do integração regional. A Argentina foi o primeiro país que o Lula foi agora, lá atrás também. Enfim, faz parte, não é de agora isso, né? Você tem toda uma linha histórica,
da diplomacia brasileira, alinhada também ao petismo, mas também de quem pensa e formula política externa e é do partido, de buscar uma integração regional. Neste caso específico, desta vez, né, vamos dizer, do governo Lula III, o que tem me chamado muita atenção é uma necessidade muito maior, talvez, até dos argentinos de se colarem, né, de colarem no Brasil, de encontrarem no governo brasileiro um elo, principalmente com a Ásia, né, com a China, né, isso já vem sendo tratado, o Daniel já falou disso, né, tem essa reivindicação, essa articulação política do Brasil apoiar o ingresso da Argentina nos BRICS, né? Enfim, nesta fase da relação, é algo tendo em vista a integração regional, tradicionalmente, historicamente, defendido pelo Partido dos Trabalhadores e pela diplomacia brasileira sob os governos petistas, levar esse alcance para a Argentina, para tentar ajudar financeiramente a Argentina, seja diretamente, por via diretas, pelo governo brasileiro, como vocês comentaram aqui, e seja operando politicamente, principalmente com os chineses, para que haja uma interlocução maior. Utilizando, então, o Banco dos BRICS para financiar obras na Argentina. Você tem esse já debate, que está sem condições políticas de usar o BNDES. A Argentina já está no Belt and Road, né? A Argentina aderiu, aliás, o Uruguai também, tem vários países aqui da região que aderiram e o Brasil estuda aderir. Mas tem essa discussão hoje, né? Como o governo não consegue utilizar, até levantar essa provocação para você, Lorival, o BNDES para apoiar esses países amigos, esses países de esquerda, ele estaria tentando utilizar o Banco dos BRICS, até por isso Dilma Rousseff lá. Faz sentido? Não, o Banco dos BRICS, ele funciona com projetos muito bem definidos e eles têm um alto nível de exigência, de governança e tal, em relação aos projetos. Inclusive, ele aprova poucos projetos, né? Assim, está muito pouco imobilizado o capital de 100 bilhões, por isso, são países que não têm condições, capacidades técnicas de elaborar bons projetos de infraestrutura com toda a governança requerida. Então, a minha preocupação maior diz respeito ao Belt and Road, que é um projeto eivado de corrupção no mundo inteiro, né, sem a mínima transparência, e tanto de governança contábil quanto ambiental. Com relação a essa cúpula, eu tenho algumas apurações. Até estava falando com Caracas agora. O Lorival hoje está assim, só na apuração. Tem um monte de furo de notícia exclusiva. Eu perguntei se o Nicolás Maduro vem, né? E aí um funcionário lá me disse, olha, ele está muita vontade de ir, né? 50% de chance dele ir, mas ele é paranoico com segurança, né? Então, ele vai ver ainda sobre esse aspecto da segurança. Perguntei no Peru se a Dina Boluarte foi convidada, porque a esquerda a vê como uma golpista, né? Assim, ela é a Michel Temer da esquerda em relação ao Peru, porque o Pedro Castillo tentou um autogolpe, fechar o judiciário e o Congresso e foi preso, né? E ele é de esquerda. E ela era a vice dele. E aí disseram, claro, ficaram até ofendidos, claro, foi convidada. E aí ela vem... Ah, não, tá estudando ainda e tal. Quem é que já confirmou? Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, que é de direita, né? Confirmou hoje. O Gabriel Boric, de esquerda, do Chile, nem colocou na agenda, por enquanto não tá cogitado lá, ou está estudando ainda, né? E o Paraguai tem eleição agora no domingo, então é meio difícil de responder agora. A cúpula é no dia 30 de maio. E uma coisa que me disseram também é o seguinte, olha, está sendo bem top-down esse negócio, está sendo de cima para baixo. O Palácio do Planalto, né, ou seja, o Celso Amorim, que está tocando esse negócio, não passa pelos diplomatas, né, não é um convite que passa por diplomatas, não vai ter ministro, é só para presidentes, vai ser um esquema de retiro em Brasília. E tem uma questão que é o seguinte, não tem tema. Está sendo um brainstorm entre os funcionários para examinar os temas, o que aconteceu com a cúpula da democracia do Biden, né? Não tinha um tema bem delineado e foi bastante esvaziada.
Só o Jair Bolsonaro que salvou, né? O López Obrador não foi, o Fernandes não foi e tal. E só mais uma coisinha é que eu ia falar... Vou levar para o Dani. Leva para o Dani enquanto eu tento lembrar Dani, o que eu ia falar. Um retiro em Brasília? Como é que vai ser isso? A granja do... Em pleno início da seca aqui em Brasília, mas que mau momento para trazer esse pessoal. Mas olha, o Lorival comentou como o ex-chanceler, agora principal assessor internacional do Lula, Celso Amorim, tem se empenhado ali diretamente, né, na organização dessa cúpula. Eu só queria trazer aqui de diversas conversas, de momentos diferentes com o Celso Amorim, a forma como ele vê ali o papel da América do Sul. Isso sem juízo de valor, goste ou não, é a visão dele, né? Ele tem uma visão de que o mundo caminha para uma divisão ali entre Estados Unidos e China e que com esses dois polos de poder se consolidando cada vez mais e rivalizando entre si, o papel do Brasil no mundo é importante. O Brasil é uma economia importante, tem uma população importante, tem recursos naturais, é importante, é respeitado, mas o Brasil sozinho é uma coisa e a América, junto com a América do Sul, é outra coisa e pode inclusive compor com outros países para transformar esse mundo em algo mais multipolar. Por isso, um empenho muito grande em reconstruir a Unasul, um trabalho relativamente facilitado pela quase ausência de governos de direita. O Lorival lembrou do Luiz Lacalle Pou no Uruguai, mas é uma região, nesse momento, com fartura de governos de esquerda ou de centro-esquerda. Um risco muito grande da Unasul, a integração da América do Sul, ali o grande projeto começa em 2000, no governo Fernando Henrique, com a IRSA puxado muito ali pela infraestrutura, por uma ideia de integração física dos países da América do Sul, algo que nunca funcionou a contento. Você teve alguma coisa ali em energia elétrica, rodovias, mas nunca foi muito adiante. O comércio também tem se mostrado bastante aquém com o avanço da China do potencial, talvez, que poderia alcançar. E essas cúpulas sul-americanas sempre foram muito hábeis em ter discursos grandiloquentes das lideranças, com muitas promessas e poucos resultados em termos comerciais e de infraestrutura. Eu acho que o caminho deveria seguir mais por esses objetivos reais e concretos, independentemente de quem estiver nos governos de turno. Lembrou, Lorival? Lembrei. Não, é que, ao contrário da cúpula, dizer que essa cúpula não tem uma forma, né, não tem um objetivo claro, e ao contrário da cúpula para o semestre que vem da Amazônia, dos 9 países amazônicos, incluindo a França, né? Que Emmanuel Macron deve vir, que pode vir, Uhum. é provável que venha, que tenha ali o departamento da Guiana Francesa, né? Porque isso sim é um assunto que o mundo quer ouvir, o Brasil, né? E que deveria estar na frente de toda a diplomacia brasileira, mas está atrás de tudo. Agora, falando de integração regional, você não tem a impressão, a gente vê muito uma aproximação quando a gente fala de integração, e eu gosto sempre de falar disso aqui, porque até pelo acompanhamento de Partido dos Trabalhadores há 20 anos, desde que eu cubro política brasileira. Mas fala-se muito da aproximação com a Argentina, com a Venezuela, mas Peru, né, a gente não... Você me corrija se eu estiver errado. Peru, conversa com o Paraguai, Chile, aparentemente você sente que está um pouco distante, Colômbia. Faz sentido isso? Assim, você tem essa impressão? Que tem uma energia muito grande, talvez Uruguai, Argentina, Venezuela, mas no restante ali um pouquinho mais distante.